alguns pontos, irmãos, sobre ouvir o que Deus diz. Ora, esse hino fala para nós silenciarmos todas as vozes, menos a tua. E uma coisa interessante, que eu estava meditando isso esses dias, e hoje eu estava meditando ainda mais, né? A Bíblia, o nosso Deus que nos criou, ele diz a respeito do que somos nele. E também diz a respeito o que somos sem ele, né? Antes dele e depois dele. E é interessante porque o que Deus diz é o que vai definir a nossa identidade nele. Ou seja, nós temos as nossas identidades, RG, CPFs, não é isso? Quando você nasce, a Helena já nasceu. Na certidão de nascimento da Helena já está o CPF. Olha que na minha época você só podia tirar o CPF entre 16 anos, né? Que ali poderia começar a jovem aprendiz. Antes eu não sei como funcionava. Mas na minha época, a partir dos 16 anos, você ia lá, poderia retirar sua carteira de trabalho e aí tirava o CPF e fazia o cadastro nacional de pessoa física, não é isso? E aí a Helena já nasceu numa geração que o CPF já vem na certidão de nascimento. Olha que coisa, isso já dá uma identidade para ela diante da sociedade. Mas antes de nós sermos cidadãos, nós somos filhos de Deus também. Então nós temos identidade firmada em Deus. E é sobre essa que eu quero dizer. Porque, ora, o mundo pode nos identificarmos como vários tipos de pessoa. Mas eu quero saber se você tem certeza de qual é a sua identidade em Deus, o que Deus diz a respeito de mim e de você, Sueli. Eu posso ter dúvidas de várias coisas, mas não da identidade que eu tenho em Cristo. E essa posição é eterna como filhos de Deus. E nós, como seres humanos, nós achamos que nossa identidade, ela oscila, ela pode ser variável, né, Celi? E não, a palavra de Deus diz que você é filho de Deus. A partir do momento, como o versículo que nós lemos, aquele que creu no seu nome, deu-lhe o direito, ou seja, deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que eu e você, nós somos filhos e somos filhas de... Completa para mim, por favor, Helena. Nós somos filhas e filhas de... Oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos e filhas de Deus. Isso eu não estou dizendo, é o nosso Jesus que diz que quando nós o aceitamos e cremos nele, nós nos tornamos filhos dele. Então, o primeiro ponto é, somos filhos de... Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso ser filho de Deus. E enquanto eu estava pensando sobre filho hoje, no carro, dirigindo, e veio ao meu coração algo interessante, que Deus nos deu o poder de ser filhos, não é isso? Mas enquanto eu estava dirigindo, veio algo ao meu coração e veio na minha mente, mas muitos filhos se sentem órfãos dentro da minha casa, como se não tivesse pai para cuidá-los. E aí eu meditando sobre isso, é interessante porque o pai corrige o filho que ama. Renato, você já pensou se você não corrigiu o Enzo? Sueli, se você não corrigisse seus filhos?
O irmão Iris, se não corrigisse a Maiara, o que seria dos seus filhos, dos nossos filhos, se não corrigisse? E muitas vezes, muitos que servem a Deus, filhos de Deus, se sentem órfãos porque acham que Deus não pode corrigir o filho que ama. E a palavra vai dizer, ora, eu corrijo porque eu os amo. Então, um ponto interessante sobre filho é que às vezes nós achamos que Deus é filho, ele é amor. A Bíblia não diz que ele tem, ele é amor. Mas quem ama, corrige. Quem ama, doutrina, ensina, cinge os lombos para crescer e não ficar só no leite. Então, nós como os filhos de Deus, nós não podemos nos sentir órfãos quando as bênçãos não chegam, né? Porque a gente acha que somos órfãos ou deixamos de ter um pai porque deixamos de receber as bênçãos. E às vezes não, ele está sendo o melhor pai por não ceder aquilo que talvez não é necessário naquela hora. Então não se esqueça que você não é órfão, eu não sou órfão, nós temos um pai. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. O segundo ponto, o que eu quero dizer é que Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Isso significa que as dificuldades da vida não pode nos paralisar. Ela pode tentar nos paralisar, mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a Bíblia vai dizer as coisas anteriores ali neste livro, mas ela vai dizer também que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Sueli, estas coisas não vai nos paralisar. Deus vai nos fazer vencer essas dificuldades, essas batalhas, essas lutas. Como a irmã bem disse na terça-feira, né? Tudo passa. Nada é definitivo. Nenhuma luta é definitiva na sua vida. A sua dor não é definitiva. A sua luta não vai te paralisar. Ela vai contribuir e você vai vencer essa dor, essa luta, essa batalha. Então Deus vai dizer que nele nós somos mais do que vencedores. O primeiro ponto é: eu sou filho de... Oh, glória, Helena está ligada no culto. O primeiro ponto é que a Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus, aleluia. O segundo é: somos mais do que vencedores, aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto que Deus diz que nós somos amados. E é muito interessante esse ponto de amado, porque nós achamos que Deus nos ama com um amor humano, não é isso? O amor humano é engraçado, entre aspas, porque o amor humano nós amamos normalmente quando há condições. Eu te amo se você me ama, não é? Eu retribuo o teu abraço se você me abraça. Eu retribuo o teu carinho se você retribui o carinho a mim. Esse é o amor humano. Amor humano de retribuições, ou seja, eu dou aquilo que eu recebo. É isso que a gente imagina que Deus é, não é isso? Mas Deus não é assim. A Bíblia vai dizer que nós somos amado. É um amor que não se compara com o amor humano. É um amor inabalável. Nada muda, Sueli, o amor de Deus. Eu peco hoje, não muda o amor de Deus, porque Ele é amor. Isso não vai modificar o que Deus
sente em favor do seu filho. Ou seja, o amor não depende daquilo que eu faço, não tem condições, Sueli. Por isso que diz que, irmão Renato, o amor de Deus é incondicional. Incondicional é o quê? Que não tem condições para ele amar. Ora, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós o aceitarmos como o único e suficiente Salvador. Ou seja, a Bíblia vai dizer que antes de nós aceitarmos ele, nós éramos o quê? Filhos da? Nós éramos filhos da ira, antes de conhecer a ele. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus estava sobre nós. Mas mesmo ele irado, sem nós o aceitarmos antes, a Bíblia vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse amor incondicional nos alcançou, e graças a Deus, todos que estão aqui são filhos e já reconheceram ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Ou seja, você é amado. Aleluia. E é tão difícil você aceitar esse amor, não é, Sueli? Você sabia, Renato, que a gente pode rejeitar o amor de Cristo? O amor de Deus? E a gente rejeita? Às vezes rejeita porque às vezes Deus nos concede algumas coisas e a gente fala, não é possível, mas eu sou tão falha. Quem já se sentiu assim? Eu sou tão pecador e Deus me deu essa bênção, Deus me alcançou com essa graça, Deus me deu condições, Deus me deu vitória nessa enfermidade. Às vezes nós não aceitamos a bondade e esse amor de Deus para conosco. E às vezes temos a grande possibilidade de não reconhecer esse amor diariamente. Ou seja, esse amor de cuidado, de zelar por nós, livramentos a qual nós tivemos hoje que nem o vimos. E mesmo assim, isso é amor e bondade de Deus para conosco. Aleluia! Então, o primeiro ponto é: somos filhos de Deus, não é isso, Helena? A Bíblia vai dizer, e o nosso Deus diz também, que nós somos mais do que vencedores. Outro ponto que Deus vai dizer é que nós somos amados. Em Jeremias 31:3 vai dizer: o Senhor apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Não é um amor infiel, não é um amor injusto, não é um amor desleal, não, é um amor leal. É um amor verdadeiro, é um amor puro, é um amor ágape, né, que diz que só Deus pode nos amar com esse amor. Não existe outra maneira que eu possa explicar a não ser que o amor de Deus não se compara com nenhuma palavra e não consegue se explicar com palavras humanas. O amor de Deus se vive, Sueli. O amor de Deus se sente. O amor de Deus é certeza daquilo que Ele diz, que somos amados por Ele. É crer no que você ouve de Deus. Como o hino bem diz, se eu não te ouvir, eu morro. Ou seja, nessa noite ele fala que somos filhos de Deus. Nessa noite ele fala que somos mais do que vencedores. Nessa noite ele diz para mim e para você: você é amado, você é amada. O problema é que nós não cremos naquilo que ele diz. Nós duvidamos. A Bíblia vai dizer, o nosso Deus também diz que nós somos escolhidos. Somos escolhidos. A gente acha que nós podemos ser fruto do acaso, não é isso? Mas a Bíblia vai dizer que desde o ventre
nós somos chamados. Ele já sabia, desde as entranhas da nossa mãe, o Senhor já sabia qual seria seu nome, onde você residenciaria, do que você viveria, como você faria, e até os fins dos seus dias, Ele já sabe. Então, nós não podemos dizer que nós somos fruto do acaso, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos eleitos, nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido. O povo adquirido é o que foi comprado, não foi de graça, não foi por um acaso, não. Houve um preço para você ser escolhido, houve um preço que foi pago na cruz do Calvário para você ser redimido no sangue de Cristo. Aleluia! A Bíblia vai dizer, e o nosso Senhor Jesus também vai dizer, que nós somos preciosos. Então, frisando aqui para vocês guardarem bem, qual foi o primeiro ponto para ver que alguém... Filho de Deus. O segundo? Oh, glória a Deus. O terceiro? Aos grilos. O terceiro, somos amados por Deus. O quarto, somos escolhidos por Deus, Helena. Helena está atenta. Então, o Senhor vai dizer que nós somos escolhidos. Primeiro, filho de Deus. Segundo, somos mais do que vencedores. Terceiro, eu sou amado. O quarto, eu sou escolhido. O quinto, eu sou precioso. Irmãos, isso aqui não são palavras minhas, mas é o nosso Deus que diz que nós somos nessa noite. Você consegue entender isso? Que não são palavras minhas, do pastor Davi, do apóstolo Íris? Isso são palavras de Deus para nós nesta noite. Em Isaías 43, 4 vai dizer: visto que és precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei aos homens em seu lugar e às nações em troca de sua alma. Ali está em outra versão: enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei pelo que te dei, os homens por ti, e os povos pela tua alma. Ou seja, nós somos preciosos a Deus. A Bíblia vai dizer que uma alma, não é isso? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, você não consegue imaginar o valor que tem uma alma para Cristo. Ou seja, todos nós somos preciosos aos olhos do Senhor. A sexta é: somos uma nova criatura em Cristo. A Bíblia vai dizer, né, em Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, e glória a Deus por isso. Aleluia.
Aleluia! Nós não conseguimos ser mais as mesmas pessoas. Quem teve um encontro real com Cristo não consegue ser a mesma pessoa. Lógico que a Bíblia vai dizer que nós estamos nos aperfeiçoando nele até que ele venha, não é isso? Mas tem um pregador muito conhecido que diz: depois que eu conheci a Jesus, nunca mais pequei em paz. Nós não conseguimos ser a mesma pessoa. Quem xingava palavrão e xinga, fala: sangue de Jesus, me perdoa na hora. Não é isso? Quem pensa em dar um pezinho ali num forró, fala: tá repreendido só de pensar. Porque você não consegue nem se imaginar mais ali. Isso é porque você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aleluia por isso. E tem outros pontos que numa próxima ministração eu falo, mas a nossa identidade em Deus é muito importante, porque é ela que nos conserva diante desse mundo que tenta tirar a nossa identidade. E a nossa identidade em Cristo é que Ele tem a verdade eterna. A nossa identidade, ela é definida por Deus. Dentro disso existe uma posição espiritual, que foi a que eu disse, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, aquele que crê e reconheceu, nós não somos mais do mundo. Ou seja, no mundo espiritual nós recebemos uma nova identidade. Ora, que desde esse dia nós já tínhamos uma identidade. Não foi isso que eu disse desde o começo? Mas quando você aceita Cristo no mundo espiritual, ali nasceu uma nova Sueli, ali nasceu um novo Renato, ali nasceu uma nova Daiane. Aleluia! Dentro disso, nós sabemos que nossa identidade, a nossa fonte de segurança vem dele. E qual a diferença, Daiane? Qual a nossa dificuldade de aceitar aquilo que Deus disse, Eli? Porque nós confundimos com personalidade. Irmãos, todos nós temos essas identidades que eu falei. Nós somos filhos, nós somos mais do que vencedores, nós somos preciosos, não é que nós achamos que somos, não. Nós somos. Em Deus nós somos preciosos, nós somos uma nova criatura, nós somos amados, nós somos vencedores. Qual a nossa dificuldade? É que nós achamos que a personalidade entra nisso. E o que é personalidade, Daiane? Eu até anotei aqui que tem uma diferença. Personalidade é um conjunto de qualidade. É um modo único de cada um de nós, incluindo nossos talentos, nossas qualidades particularidades que Deus nos deu individualmente. O que é a personalidade? Ela é influenciada pela nossa mentalidade. A forma com que pensamos e agimos influencia nas nossas ações e, em última instância, o nosso caráter. Por isso que Deus nos fala, assim como em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, dentro da nossa personalidade, isso vai mudar o nosso caráter. Dentro do nosso caráter tem a essência, não é essência. O que
a essência divina é diferente. A nossa personalidade, embora única, não define a nossa essência espiritual. E não precisa ser mudada para sermos aceitos por Deus. Ou seja, é a essência que Deus colocou em nosso ser. Isso não pode ser mudado, mas personalidade e caráter, sim. E o que ainda a personalidade pode ser? Ela pode ser transformada. A mentalidade que cultivamos pode transformar a nossa personalidade, direcionando-nos para os novos comportamentos como amor, paz, alegria, aliados com a palavra de Deus. Qual a relação entre a personalidade e a identidade que Deus nos deu? A identidade de Cristo é a verdade fundamental da nossa existência espiritual, enquanto a personalidade é a maneira como essa verdade se manifesta no nosso dia a dia. Através de uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus, Deus não nos pede para mudar a nossa personalidade para nos conformarmos a Ele, mas sim para seguirmos a Jesus como indivíduos únicos, usando os nossos dons e qualidades a seu serviço. O que eu quero dizer, irmãos? Existem personalidades que precisam ser moldadas. Eu preciso, né, Davi? Oh, glória a Deus. Nós precisamos, Davi que o diga, né? Quando nós convivemos, nós sabemos que nossas personalidades precisam estar ajustadas sempre com a palavra de Deus. Porque a personalidade, ela reflete a nossa identidade espiritual. E como aqui bem diz, se nós não conseguimos viver a identidade que Cristo nos concedeu, isso vai refletir no meu dia a dia, vai refletir no que eu estou vivendo, porque se os meus pensamentos, as minhas atitudes estão alinhadas com a palavra de Deus, como bem diz, Ele não muda a nossa personalidade. Pelo contrário, Ele usa os nossos dons, os nossos talentos a seu serviço. Deus não quer mudar a sua personalidade, Deus não quer mudar, às vezes, o seu jeito, não. Ele quer somente que nós saibamos quem nós somos nele e quem Ele quer que nós sejamos. Muitas das vezes nós temos crises existenciais porque não aceitamos a identidade que Cristo nos dá. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, quer resolver as coisas do nosso jeito, da maneira que eu acho correta. Mas nessa noite o Senhor fala para mim e para você, saiba quem você é em mim. Como eu bem disse aqui nessa noite, Ele diz que nós somos preciosos, nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos uma nova criatura. Então aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Você é aquilo que Deus diz que você é, Sueli. Ele diz que você é amada, você é amado. Ele diz que você é escolhido, você é escolhido. Aceite isso, em nome de Jesus. Então saiba quem você é. E através do seu reconhecimento, saiba que você é filho de Deus. Aqui diz que Ele deu poder para que nós sejamos filhos de Deus. Então aceite a identidade que Deus te deu e batalhe por ela, guerreie por ela, porque o mundo tenta ofuscar a nossa identidade, Sueli, como servos de Deus, mas não deixe com que o mundo roube essa identidade que Deus te deu, amém? Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.